Gente, é fantástico, é, assim, é sensacional. É quando eu tive essa iluminação, quando Jesus disse, os sãos não precisam de médicos. Eu falei, poxa, Jesus está dizendo então que os fariseus aqui, eles são sarados, não precisa de salvação, não precisa dele, não precisa dele. Aí é como se Jesus estivesse se contradizendo, vamos dizer assim, se fosse isso, se fosse de fato isso. E também Jesus estaria afirmando de que eles, os fariseus, aqui no caso, estavam doentes, ou seja, estavam curados, não precisam mais de Jesus. Eu falei, peraí, mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo assim, que é muito mais profundo, muito mais é algo mais fundamental. Quando ele disse aqui, aí a gente vai primeiro assim ver o contexto dessa história, por que isso aconteceu. É que provavelmente Jesus estava aqui ou na casa dele ou na casa de Levi. Para muitos teólogos, Jesus estava na casa de Levi, de Mateus, aquele que era cobrador de imposto e foi chamado por Jesus. E aqui estava ainda a mesa. Então eu peguei essa palavra aqui, é que eu acho interessante é que Jesus estava numa casa e estava à mesa. Havia um jantar, um almoço, um momento de estar à mesa. Jesus gostava de estar à mesa. Isso aí é assim, é de uma elegância, é de uma intimidade, de uma cumplicidade, de uma verdade, de um momento ímpar na vida de qualquer um, quando você é capaz de sentar a uma mesa e poder colocar outras pessoas ao redor desta mesa, não somente para comer em si, mas a mesa é um pretexto para você dizer, olha, é bom você estar aqui, é gostoso você estar aqui nesse convívio da minha casa, é gostoso você estar nesse convívio à minha mesa, o meu lugar onde eu alimento, onde eu tiro um tempo para mim, onde eu tiro um tempo para me satisfazer. Eu quero compartilhar, eu quero dividir esse meu tempo com você. Eu quero abrir espaço, primeiro da minha casa e também da minha mesa. É um momento meu momento especial, que eu quero saciar a minha fome, ter um momento aqui para fortalecer o meu corpo, o meu organismo, colocar energia no meu corpo para eu ter força para continuar vivendo. E Jesus aqui sentado à mesa, junto com Levi, os discípulos, os pecadores e os publicanos, e aí os fariseus fala com os discípulos, Jesus escuta, fala com os discípulos, olha, como você pode comer com pecadores? Obrigado aí, Lenita. Lenita também está com a gente, obrigado. Como você pode sentar à mesa com essas pessoas aí? Pecadores, publicanos, pessoas de má reputação. Como você pode dividir a sua casa, a sua mesa, um momento tão sublime, tão especial, um momento tão único, um momento seu? Você é capaz de repartir, de dividir, de contribuir, de ser solidário, de usar de compaixão, de usar de amizade, de cumplicidade, de querer de ver que outros sejam saciados, outros experimentem o seu cantinho, experimente o seu espaço. Isso não tem preço. Isso, quando eu li aqui, eu falei, meu pai. Aí, essa argumentação surge esse momento em que, no versículo 11, que
Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, versículo 12, disse: os sãos não precisa de médico, e sim os doentes. Rapaz, mas quando bateu os sãos não precisam de médico, eu falei: poxa, vem cá. Jesus está dizendo então que os fariseus, que não estavam à mesa, mas que estavam vendo ali, pode ser que enciumado, por que não eu estou ali, eu que deveria estar ali, porque ele come com essas pessoas, esse povinho aí, esse grupinho aí, esses doentinhos, esses pecadores, esses rejeitados. Como é que ele pode se relacionar com esses indivíduos? Que eu não quero nem papo. Aí Jesus entra nessa palavra que ele veio como médico. E ele disse: os sãos não precisam de médicos. É engraçado que primeiro ele começa a dizer o seguinte: olha, aqui estão de fato as pessoas doentes. O médico não pode rejeitar. O médico tem que sarar, mesmo que ele seja contaminado, mesmo que ele seja contagiado com a doença. Ele fez um voto de salvar vida. Ele fez um compromisso de queria honrar a sua profissão e ia cuidar do outro. Então aqui está dizendo que o médico em si, ele vai. Ele não escolhe que tipo de doença que ele vai cuidar, ou de qual doente, ou qual tipo de doença. Ele está ali, ele vai fazer o seu socorro, ele vai socorrer. Ele não pode muito pensar, ele não pode assim, não, deixa eu ver se eu vou, se eu não vou, deixa eu ver. Não, ele é médico, então ele vai ao encontro de quem de fato precisa e tenta fazer alguma coisa. O que Jesus está dizendo, Senhor, eu estou aqui como médico. Esses aqui são os doentes, esses aqui são os contaminados, e eu não posso deixar eles morrerem sem ter uma oportunidade de ser curados, de ter uma esperança, de ter uma condição de encontrar, de ver que tem alguém cuidando dele, ou cuidando deles. Traz uma esperança. Você já parou para pensar? Eu acredito que isso já aconteceu com você. Você está muito doente, está lá esperando o médico chega, opa, chegou o médico. Aquela esperança, agora ele vai resolver o meu problema. O problema vai cuidar de mim. Eu não estou aqui morrendo amigo, eu não estou sozinho aqui, eu tenho alguém que está cuidando de mim. Então isso já revigora, isso já dá uma esperança, isso já dá uma condição de você analisar e falar: poxa, agora vai dar tudo certo. Então Jesus, ele se coloca ali então como médico e diz: olha, eu estou aqui, eu não escolhi, eu não vou procurar aqueles que estão saudáveis, eu sou dos doentes. Eu estou para aqueles que conhecem a sua doença. Eu estou para aquele que sabe que está doente. Eu estou para aqueles que pedem a sua doença. Eu estou disponível para aqueles que me dá a liberdade de chegar e cuidar. Então, quando Jesus ele fala aqui que os sãos não precisam de médico, eles não. Primeiro, Jesus não estava dizendo que o fariseu ele não era doente, que ele era saudável, que ele tinha saúde, porque até parece, para si, em primeira vista, que doentes eram só aqueles que estavam ali à mesa e comendo com Jesus, e que de fato os fariseus estavam corretos. Por que ele está ali? Mas não é isso que Jesus quis dizer. Jesus estava querendo dizer o seguinte: esses aqui reconhecem que está doente. Esses aqui reconhecem que precisa de médico. Esses aqui compreendem o seu estado. E eu estou para eles. Se vocês, fariseus, quiserem e entenderem que estão doentes, eu vou cuidar de vocês também.
Só que vocês acham que são os donos da cocada preta. Vocês acham que não precisam de médicos. Vocês não se veem doentes. Vocês não se enxerguem doentes. O médico não vai procurar. Não é... Você precisa se dizer que você está doente. Você precisa procurar. A procura é sua. É você que deve primeiro falar, oh, eu estou com alguns sintomas, mas você não reconhece. Por vocês não reconhecerem, isso que estão reconhecendo que precisam de mim, que eu sou médico. Por que eu estou dizendo isso? É porque esse texto a gente lê, relê e dá a entender para alguns de que os sãos não precisam de médico. Está dizendo aqui de que existem pessoas que não precisam ser salvas. Ou seja, existem pessoas que são saudáveis. Existem pessoas que não precisam de ajuda. Existem pessoas que estão curadas ou não estão doentes. E olhando para, em termos do que Jesus está falando aqui, que ele veio para os doentes, a Bíblia é muito clara para nós de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia é bem clara para dizer que não há um justo sequer. Então, existe aqueles que entendem que estão doentes e procuram, e existe aqueles que acham que não precisam de médico, não precisam, porque eles, na cabeça dele, o seu corpo, para ele é um saudável. E não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui é que as pessoas, os fariseus, estavam equivocados. Eles eram também doentes. E que Jesus estava disponível para eles também. Só que eles não se consideram um doente. Eles não têm a compreensão de que sejam um doente. E quando não há essa compreensão, o médico pode fazer nada. Eu não preciso dele, então eu não preciso dele. Eu não vou procurar. Eu não vou ao médico. Então, esse texto, assim, ele é muito profundo. Ele tem uma profundidade grande. Ele não está dizendo aqui que existe pessoa saudável, ponto. Ele está dizendo aqui que existem pessoas que são doentes e aqueles que sabem que estão doentes, e existem pessoas que não sabem que estão doentes. Não têm a noção da gravidade da sua doença. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo, ele não está dizendo que os fariseus são saudáveis. Ele não está dizendo que os fariseus não precisam de médico. Ele não está dizendo que os fariseus são os perfeitos. Ele está, pelo contrário, apontando para os fariseus e dizendo, olha, vocês são doentes, mas vocês não se consideram doentes. Aí eu peguei um paralelo assim, eu estava olhando, você já viu aquelas pessoas que às vezes tá um pouco doente, fala, não vou no médico não, porque tomando uma água aqui ou descansando um pouquinho resolve o meu problema. Pode ser isso. Por eles conhecer a Torá, a Taná, a Bíblia, o Antigo Testamento, eles falam, não, tem gente pior do que eu estou melhor do que todo mundo. Mas é um doente também. Outra coisa que eu pude observar, você já viu aquela coisa quando a pessoa, quando fala assim, procura um psicólogo, ou um psicanalista clínico, ou um psiquiatra, principalmente um psiquiatra, ou um psicólogo, alguém fala assim, eu não sou doido, eu não sou maluco, eu não tenho um problema. Mas quem disse que a gente procura só quando está na pior? Quem disse que a gente só procura quando, de fato, a gente não tem mais condições? Então, eu vejo várias ações aqui, várias reações de Jesus. Primeiro, ele diz, eu sou médico. Eu sou médico para quem quer.
e precisa. Eu não escolho que tipo de doença eu vou me prontificar a ajudar. De repente ele até fala assim, olha, eu vou naqueles que estão numa situação pior. Mas eu também não rejeito aqueles que estão só com uma simples febre. Eu não rejeito com aqueles que estão com simplesmente um resfriado, porque isso pode piorar a situação. Então Jesus se põe como médico. E como médico ele está dizendo, eu não rejeito ninguém. O médico não pode escolher o doente que ele vai tratar. O médico, chegou o doente, ele vai examinar. Ele vai tratar aquele doente. Pode ser doente com uma doença contagiosa ou não, que está num estado terminal ou não. Mas chegou, o médico está ali disponível, ele não vai escolher, ele não vai rejeitar isso. Outra coisa é que ele faz questão de não somente estar à mesa com os seus discípulos, com o dele, né, com o que pertence a ele, o que anda com ele. É isso que também me chamou muita atenção. Aqui diz que Jesus estava à mesa com Levi e com os publicanos e pecadores e os seus discípulos. Ele não tinha assim, os seus discípulos só uma panelinha, só o grupinho fechado. Ele abria espaço. Ele abria espaço. Ele ampliava o espaço. Estava à mesa. A mesa, olha, a mesa pode vir quem quiser. A mesa é um espaço democrático. A mesa é um espaço para quem se prontificar, quem quiser. Quem tem muito conhecimento, quem não tem, quem está doente, quem não está. Enfim, quem pertence ao meu grupo, quem não pertence. A mesa está aí. Eu não estou à mesa só com os meus, aqueles que eu chamei os discípulos. Eu estou à mesa com Levi, com os publicanos, com os pecadores e também estou à mesa com os discípulos. Então eu acho isso interessante, porque hoje a gente tem grupos fechados. Hoje dá a ideia de grupos fechados. Eu sou da Primeira Igreja Batista na Vila do Pinheiro, pastor de lá. Não, só pode sentar à mesa quem faz parte desse grupo. Só os nossos, só os meus. E aí aqui eu vejo que Jesus não fez isso. É interessante isso para nós. E que Jesus sentou à mesa com pessoas que não faziam parte do seu grupo. E sentar à mesa é algo assim muito íntimo, que eu falei para vocês no início. Sentar à mesa é algo assim muito pessoal. Sentar à mesa não é só você comer em si, alimentar, usufruir da alimentação, mas da companhia, da amizade, ou formar amizade, dar oportunidade para que todos possam ter um diálogo, uma conversa. Todos têm direitos, todos têm condições de conviver ali. Não importa o que os outros vão dizer. Tem essa aí. Alguém vai... Olha, vocês estão no grupinho errado aí, olha. Aí tem pecadores, tem publicano, tem gente que não faz parte aí do grupo de vocês. A mesa é uma mesa que dá condições, que tem possibilidade, que faz de que as pessoas entrem e venham e fiquem e conversem e conte e fala a sua experiência, conte ali como que é a sua vida. É um espaço de diálogo, não é um espaço só de encher a barriga. Eu até costumo dizer o seguinte, que encher a barriga, almoçar ou jantar, à mesa,
com várias pessoas é um pretexto só. É um pretexto para haver relações, para acontecer encontros, para acontecer diálogos, para acontecer momentos. Fala, pastor Rossi, que Deus te abençoe, meu grande amigo. Leidmar Cardoso, lá do Piauí. Dinar, boa. Obrigado vocês. Diana também. Obrigado, pastor Ailton, Helenita. Obrigado a todos vocês. Então vocês entendem o que é estar à mesa? Mas o que me chamou a atenção mesmo nesse Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 13, é quando Jesus fala os sãos não precisam de médicos. Ele não estava dizendo que tinha gente saudável, que os publicanos, ou melhor, que os fariseus eram saudáveis. Porque dá a entender isso se você pegar o texto, assim, olha, de supetão. Ele está dizendo que existem pessoas que não precisam de Jesus. Não, todos precisam de Jesus. Só que existem aqueles que acham que não precisam, acham que não estão doentes, acham que não... que ele sabe resolver o seu problema, a sua doença. Aqui Jesus fala que ele é médico, aqui Jesus fala que ele cuida de todos quantos o enxergue como um doente. Ele fala que ele está disponível, não somente o seu grupo, os seus discípulos, mas disponíveis a quem quiser, a quem se considere, a quem careça de um auxílio médico, de um apoio médico, de uma esperança. Porque quem está doente, de fato, a primeira coisa que chega num lugar, especialmente está doente, muito grave, vai para um hospital, ele quer que seja atendido logo por um médico. Ele não quer saber qual a especialidade do médico. Ele quer ser atendido. Quando o médico, seja lá qual for, pode ser formado hoje, está lá, falou, opa, tem alguém cuidando de mim. Então o que Jesus está dizendo assim, eu cuido de todas as pessoas. E eu cuido de todos, assim, não faço a acepção de pessoas. Eu não olho também que tipo de doença, se vai me contaminar ou se não vai contaminar. Eu estou aqui para resolver isso. Então eu vejo tantos detalhes nesse texto que eu não conseguia enxergar antes. Os fariseus, quando eles dizem aqui, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por quê? Aí Jesus, ouvindo isso, ele fala, os sãos não precisam de médicos. Os sãos. E quem está são, afinal de contas? Então, não é que Jesus está dizendo, olha, vocês não precisam, fica tranquilo que vocês então não precisam, deixa eu cuidar de quem precisa. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que os sãos, é que no achismo, no entendimento dos fariseus, eles não careciam, eles não eram doentes. Então tem aquele que todos são doentes, mas aqueles que veem que estão doentes e aqueles que estão doentes, mas não conseguem enxergar o seu estado. E aí é grave. E aí é muito grave. Então, que coisa linda é essa aqui, gente, desse texto. Quantas lições dá para tirar desse texto. Não somente da vida dos fariseus, mas também do relacionamento de um modo geral. De que Jesus abraça todos, que Jesus abraça tantos quantos quiserem. Jesus é capaz de sentar à mesa, na intimidade, com quem quiser. E ele respeita isso, isso que é interessante. Quando Jesus fala assim, os sãos não precisam de médico, ele estava dizendo assim, você poderia ter sentado aqui, falando para os fariseus, mas vocês se consideram que não precisam. Então eu não estou aqui, vocês veem que vocês não precisam, então eu vou agilizar, eu vou me disponibilizar, eu vou me colocar à disposição de quem, de fato, entende que precisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, se eu fosse vocês,
sentariam aqui também, ficariam aqui também, porque vocês também são doentes. Eu não estou dizendo que vocês são saudáveis, que vocês não têm doenças. Isso é sensacional. Outra coisa sensacional que a gente trabalha aqui, que eu já venho falando, é que Jesus, se você olhar, se for na casa dele, esse assunto aqui, vamos dizer que seja na casa de Jesus, é interessante porque ele abre a porta para todo mundo. Ele abre a porta até para os fariseus para ver quem está lá dentro. Quem está lá dentro. Se foi na casa de Levi, de Mateus, é interessante porque Jesus também, ele vai na casa das pessoas. Ele vai nas casas daqueles que são julgados como impostor. Porque quem era Levi? Se você vê isso, cobrador de impostos. Quer dizer, os judeus já tinham dificuldade de se relacionar, porque eles eram cobradores de imposto, cobrador de imposto, né? De impostos. Então, o relacionamento era assim, difícil. Aí Jesus, se for na casa de Levi, Jesus fala assim, eu entro. Se eu entro na casa de uma pessoa de que outrora era uma pessoa de má conduta, por que você não entra? Se eu sento à mesa dele, por que você não se assente também? Se você considera o outro lá a pior pessoa do mundo, o desconsiderado, com você, eu também quero me aprofundar relacionamento com você. Então isso é sensacional. Isso aqui é espetacular. A Bíblia é surpreendente. E aí eu paro para pensar, e é isso que eu tenho ensinado na primeira igreja batista na Vila do Pinheiro. Gente, abre espaços. Dê oportunidade para as pessoas. Deixe as pessoas sentarem à mesa de vocês. Vá à mesa de outras casas, sente à mesa. Não só para encher o bucho. Não só para encher o bucho e comer desesperadamente. Come lentamente, devagar. Converse, se relacione. Tenha outras pessoas ali ao seu redor e disse para ele, olha, eu também sou um doente e doente que precisa de Jesus. Eu também tenho as minhas mazelas, eu também tenho as minhas enfermidades, as minhas doenças, da mesma forma que você tem, mas nós temos um médico que cuida de mim e de você, cuida de nós. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Que Deus possa estar abençoando você, que quando você for à casa de outras pessoas, você for convidado a sentar à mesa, você se dispõe ali, você fique ali, você esteja disponível ali, você não somente alimenta, coma, que é maravilhoso comer o que tem à mesa, mas que o seu relacionamento, que o seu diálogo, a sua conversa seja assim, saudável entre vocês, que vocês possam trocar ideias, que vocês possam trocar experiências. E não importa o que os outros vão dizer, não tenha na mesa de vocês só o grupinho de vocês, só aqueles que andam com vocês. Convide outros, os diferentes, os rejeitados, os que não têm talvez uma mesa para sentar, ou se tem, eles precisam saber o que é sentar numa mesa, o que é estar em volta de uma mesa. Se relacione, porque as igrejas evangélicas, de um modo geral, perderam isso. Cada um no seu canto, cada igreja com o seu grupo. Se não for para a minha igreja, não pode ir para outra. Se não for para sentar na mesa da minha igreja, não pode sentar na mesa de outras pessoas. E aqui quebra tudo isso. Aqui quebra tudo isso.
para que diz, olha, deixa vir, convida para sentar na sua mesa, vá sentar na mesa lá e faça relacionamento. Cuide um dos outros, converse. A comida, o alimento, o almoço, o jantar, o café só é um pretexto para vocês estarem juntos, para vocês se relacionarem. Conte. Vai haver murmúrio, vai haver picuinha, vai haver alguém, vai falar. Tá, de repente um fariseu chega e vê e fala assim, olha, aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquela pessoa tá com pessoas erradas. Aí você vai dizer, não, eu estou com as pessoas certas. As pessoas que consideram que está doente igual eu. Também estou doente. Nós temos um médico que cura qualquer tipo de doença. Então, o que nos ensina isso? Essas poucas coisas que eu queria falar para vocês. Obrigado aí, Lenita, Viviane, Renato, Fran, Black, Leidiane, Diana, Rodrigo, Pastor Ailton, Leidimar, Lenita, Natália, enfim, todos vocês. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Quando quiser sentar à mesa comigo, se me convidarem para sentar à mesa com você, vai ser um prazer. Eu quero dizer para você que a minha mesa também está aberta para você. Estamos aqui. Aquele que é médico conhece e sabe a nossa situação. Cuida de mim, cuida de você. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Legal. A minha pergunta, e eu deixo para vocês, existe alguém são neste mundo? Existe? Então, todos nós somos doentes. Todos. Pode vir. Só que existe aqueles que não se vê doentes. Aí é um coitado, né? Aí é de pena, de dar dó, quando alguém não se sente, não se vê como doente. É doente, mas ele não se enxerga como doente. Fique com Deus, gente. Muito obrigado. Excelente almoço para vocês. Excelente momento de sentar à mesa com vocês. Nós estamos na nossa igreja, na primeira igreja batista na Vila do Pinheiro, o ano da alegria. E eu convido a vocês para se alegrar sentado à mesa. Fique com Deus e até a próxima.